Olá e bem-vindos a mais um Artside Talk. Hoje vou estar à conversa com a artista Susana Bravo, natural do Porto, com uma carreira que deu início nos anos 80, realizou várias exposições individuais e coletivas e participou em vários projetos e trabalhos comissionados, como é o caso do Hotel Corinthians em Lisboa, a Residência das Caldas da Rainha, são alguns marcos da carreira da artista. Olá Susana, tudo bem? Olá, Diogo, está tudo bem consigo? Também, obrigado. Obrigado por ter aceito o convite para fazer parte deste projeto e quero aproveitar a oportunidade para apresentar um pouco o seu trabalho às pessoas que nos veem. Eu normalmente gosto de começar um bocadinho pelo início, tentar compreender o background do artista, de onde é que vem, de onde é que vêm as suas influências. E então queria realmente começar por perguntar onde é que a arte aparece na sua vida, a vontade de criar e se há algum momento, alguma influência específica que originou isto. Acho que eu sempre gostei de desenhar e fazer coisas criativas, mas eu venho de uma época, não é, em que e de uma família tradicional, portanto eu entrei tardiamente por causa disso na pintura. Fiz primeiro um curso de design de moda, fui trabalhar como estilista. Sim. E foi nessa altura que eu percebi que realmente eu não queria fazer nada daquilo e o que eu queria mesmo era desenhar e pintar. E pronto, e dei uma volta, fui mesmo para a pintura e nunca mais desisti. Como é que se dá a mudança para a pintora, para a artista? Eu, entretanto, pronto, resolvi começar a estudar, fui tirar o curso e pronto, fui fazer o curso de pintura. Eu achava ingenuamente que uma pessoa tirava o curso, nem sequer me ocorria, nem ninguém me explicou que ninguém vive da pintura. Achava que uma pessoa tirava o curso, arranjava um ateliê, abria o ateliê e pronto, as coisas aconteciam e surgiam e pronto. Mas percebi ao fim de um ano que não era bem assim e então comecei a dar aulas em part-time. Foi uma das condições que eu impus a mim própria, que era nunca arranjar um emprego em que eu ficasse numa situação Sim. confortável. E comecei assim, mostrando o trabalho, participando em exposições. Pronto, foram muitos anos assim. Sim. Eu estou Já, cá há mais ou menos 10 anos que deixei de dar aulas e só estou com a pintura. Pronto. daqui a um bocadinho quero falar realmente do percurso, mais na parte das exposições, das galerias, mas antes disso acho que é importante nós falarmos do trabalho, o que é Então, o seu trabalho artístico. E como primeiro pedido, queria que, de uma forma assim breve, fizesse uma apresentação ao seu trabalho, o que é o seu trabalho a nível estético, técnico e até um bocadinho conceptual. assim, quando comecei, tinha um trabalho, vamos dizer, a ir mais para o abstrato do que para o figurativo. Depois houve ali um período, eu acho que fui sempre muito honesta comigo própria, eu acho que o meu trabalho reflete sempre aquilo que se passa na minha vida. Eu olho para trás e vejo sempre isso. Na altura, uma pessoa, quando está dentro do assunto, vamos dizer, não tem essa distância, não consegue ver isso. Sim, E depois houve um dia, mas isto foi mesmo assim, que disse, por que não contar histórias? Portanto, saltar do que estava fora, no fundo, passar para dentro. E comecei a fazer um trabalho mais figurativo. E comecei a ver também que aquilo, que era uma linguagem que eu até tinha uma certa facilidade. sim. Então comecei cada vez a contar mais histórias, depois passei uma fase em que eu pintava sobre fotografias, e então pintava sobre essas fotografias antigas e sobre essas cartas e recortes de jornais e santinhos e toda aquela memorália que fazia parte de uma pessoa que eu não sabia quem era. E depois houve um dia qualquer, olha, isto é mesmo assim, houve um quadro que eu tive que fazer uma exposição e que o último quadro que eu pintei para essa exposição eu não fiz colagem nenhuma. E a partir daí desinteressei-me. É assim, Mudou.
O É, seu trabalho é muito pautado por um mix media, uma mistura é de isso. vários meios e técnicas. E Sim, depois também tem realmente esse contar de histórias que é muito preenchido com muitas personagens, muitos elementos. sim, sim. Qual é que é o. Tem assim um tema, um conceito que vá buscar mais? É assim, eu sou sempre muito influenciada por aquilo que eu estou a passar no momento, não é? E, e gosto e sou muito influenciada pelos livros que leio e os filmes que vejo, as histórias que me contam, as pessoas com quem convivo, o que se está a passar no momento. E depois há coisas que eu repito, que eu sei que repito. Não sei porquê, talvez um dia vá descobrir. Mas há coisas que eu repito. Eu gosto muito de sempre pôr casas e gaiolas, mas porque eu gosto muito de estar em casa, do meu espaço, da minha privacidade. Normalmente são elementos que caracterizam depois o artista e tornam-se Sim, parte da expressão, não é? é, Muito bem, Sana. Eu queria também aproveitar agora o seguimento da conversa que já sim, apresentámos, o trabalho, e falar do percurso, do que é ser artista, um artista ok, profissional. A Sana, neste momento, vive como artista exclusivamente, não é? só. Pronto. Queria perceber um bocadinho como é que esse percurso foi feito, quer dizer, como é que surgem as primeiras exposições, porque atualmente ainda é em tempo de faculdade, e como é que o percurso leva, o que é necessário para um artista chegar ao ponto em que se pode dedicar exclusivamente à sua arte? É assim, eu fui só para. Eu dediquei-me só à pintura quando estava confortável na situação de dar aulas. É, é um bocado. Pronto, é assim aquela vida, a volta que a vida dá. Eu toda a vida disse, no dia em que eu estiver, e eu nunca posso estar confortável, porque no dia em que eu estiver confortável eu não vou pintar, vou fazer da pintura um complemento e não tudo, não é? Ou Sim, a razão de ser. Mas houve uma situação complicada que aconteceu e que me obrigou a sair do ensino. Saí e tinha a pintura, não era? E disse, bom, agora ou vai ou racha. É desta que eu vai à racha. E pronto, e foi em plena crise e eu tive como se diz, dar o litro. sim. É, Mas gostava de saber então como é que faz a gestão da carreira. É a Susana que a faz, não é? Portanto, não tem um estou a agente. falar. E, Sim, e como é que vai buscar os sítios para exibir? Como é que é feita essa exposição? Porque a Susana tem bastante trabalho exposto. sim, é sim. Eu tenho uma regra que é, eu não, quando era mais nova, corria atrás das exposições, telefonava a perguntar, olha, não podes incluir nessa exposição, não sei o quê. Hoje em dia, espero que me convidem. Quando me convidam, eu tento sempre mostrar trabalho. Sim, Sempre. Não, é muito difícil convidarem-me a dizer, não posso, não quero, ou porque está ali, ou porque não sei o quê. Não. Tento sempre, 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 quando me convidam, apresentar trabalho, porque acho que se é assim, eu penso sempre assim, se me convidam, em vez de convidarem fulano, estão a convidar a Susana, é porque gostam do meu trabalho, não é? Portanto, tento sempre aceitar sim, a proposta que me estão a fazer. Há sempre maneiras de fazer as coisas. E sim. é preciso, claro que é assim, não é uma vida confortável, não é? Mas pronto, é o que é. É a vida que escolheu. Exatamente, é a vida que eu escolhi. Sim, Olha, Susana, eu agradeço muito ter aceito o convite para nós estarmos aqui a falar um bocadinho sim, sobre si, sobre o seu percurso. Acho que é sempre muito bom nós ouvirmos um bocadinho dos artistas a falarem, porque é bom para quem está a começar e quem quer seguir o caminho das artes, é bom para o público em geral sim. acho que toda a gente ganha. Agradeço-lhe ter aceito o convite. Por hoje é tudo. Ai, A quem nos está a ver, espero que tenham gostado do trabalho da Susana. Eu vou deixar os contactos do Instagram e assim para poderem segui-la. E voltamos para a semana com mais um Artside Talk. Um abraço e fiquem bem. obrigada, Diogo.